Um bom dia a você, internauta, que já nos acompanha aí do outro lado, pela fanpage do Portal Infonet. Hoje o papo é sobre direitos do consumidor. Aqui ao meu lado, o Vinícius Emanuel, vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, né, da OAB Sergipe. Emanuel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite, né? Espero que possa atender a expectativa aí dos internautas e estou à disposição para os esclarecimentos. Perfeito, Vinícius. Um papo de 30 minutos a gente vai ter a partir de agora aqui, lembrando que a gente está ao vivo do estúdio de gravação do Instituto Educar e lembrando que o mecanismo das nossas lives, assim como na semana passada, quem comanda é você que está aí acompanhando. Você envia suas perguntas, a gente faz aqui para o advogado e vice-presidente da comissão, né? Só um exemplo, você que passou por um problema com alguma empresa, alguma loja, se sentiu lesado, que sentiu que perdeu o seu direito, manda seu caso para cá que a gente pode discutir, né, Vinícius? Perfeitamente. Lembrando que o principal amparo do consumidor é o Código de Defesa do Consumidor, uma conquista muito importante, né, que a gente tem hoje na nossa sociedade. Sim, uma lei bastante avançada que coloca o consumidor em uma situação de determinado privilégio frente aos fornecedores diante da sua pequenez na relação jurídica, né? E aí, com o Código do Consumidor, há um equilíbrio dessa relação, proporcionando ao consumidor oportunidade de ver seu direito defendido. Agora, é certo que a gente vê muitos casos de desrespeito, né? Essa é uma comissão que dá muito trabalho justamente pelo que a gente vê no mercado? Como é um direito que envolve o cotidiano, o dia a dia da maioria das pessoas, né? Então, existem desafios diários que nós enfrentamos para tentar dirimir essas diferenças e auxiliar o consumidor no exercício da sua cidadania. Só para a gente lembrar, Vinícius, quais são os amparos em termos de órgãos que os consumidores têm hoje? Tem o PROCON, né? Tem mais algum que a gente possa citar aqui? Nós temos o PROCON, tanto o estadual quanto o municipal, temos o Ministério Público, né? Temos a Defensoria, temos a Justiça através do juizado da Justiça Comum, né? Os tribunais. Temos a Comissão do Consumidor disposta a ouvir e levar a informação precisa para que o consumidor possa pleitear corretamente seus direitos. Só para a gente entender a função do PROCON, quando você procura o PROCON para denunciar alguma questão, o PROCON ele tem poder de polícia? Como é que o PROCON atua quando ele recebe um tipo de denúncia por algum direito lesado, no caso? Então, o PROCON, ele não só orienta, como também, dependendo do caso, o PROCON tem capacidade de multar, né, o fornecedor que infringe um direito do consumidor. Então, é uma atuação muito importante do PROCON, porque, inclusive, ele amortiza nessa possibilidade de levar diretamente à justiça. Ele pode resolver antes de se judicializar a questão. Agora, vamos falar de problema que a gente vê muito. Tem algumas leis aí que são leis, a gente chama, às vezes, de leis vãs, porque a gente sabe que muitas vezes não funciona. Vamos falar daquela lei, que se fala a lei dos 15 minutos do banco. Acho que você, mais do que ninguém, deve saber do tanto de problema que tem. É uma lei que não funciona no Brasil? Na verdade, há essa dificuldade por conta das punições, né? A previsão da espera em 15 minutos, máxima de 15 minutos, ela precisa de fiscalização, entendeu? E quem faz essa fiscalização é a Prefeitura Municipal, através dos seus agentes competentes. E ao levarmos essa situação ao Poder Judiciário, há ainda uma dificuldade de convencimento dos julgadores quanto à possibilidade de haver uma condenação por dano moral por conta desse atraso superior aos 15 minutos, porque já há uma penalidade administrativa prevista, que seria multar o fornecedor por aquela espera, né? Então, nós enfrentamos essa dificuldade com uma certa constância por conta da ausência de fiscalização assintosa, né? E essa resistência na hora da verificação do dano. Existem épocas que, tipo assim, a gente sabe que início de mês, por exemplo, aquela época que tem um boom de pagamentos, né? A espera às vezes chega a 1 a 2 horas. O consumidor que se pega nessa situação, ele deve buscar, você falou que é a prefeitura que deveria fiscalizar. Faz a fiscalização. Ele deve, então, buscar o órgão municipal, no caso? Pode ir diretamente ao PROCON e fazer a denúncia, né, para que haja uma fiscalização do PROCON nesse sentido. Lembrando que nessas ocasiões onde há pós-greve, por exemplo, ou ainda dia de pagamento, é natural que haja um volume maior de pessoas a serem atendidas, aí a gente também não pode exigir do fornecedor uma postura de um dia comum, né? Seria mais aplicar o bom senso nessa situação para que se evite tanto lesar o consumidor, como também exigir do fornecedor uma atitude
que não seria possível de cumprir. Tá, lembrando que os internautas que estão participando podem enviar, sempre frisando, podem enviar suas perguntas, as suas situações que vocês passaram com alguma empresa, tá? A gente sempre reforça isso, que vocês, o que vocês mandarem, a gente vai estar discutindo aqui. Agora, Vinícius, a gente acabou de passar por uma data importante, né? Uma data de Dia dos Pais, que é muito forte para o comércio, e aí também surgem muitos problemas. Por exemplo, uma loja ela pode se recusar a fazer a troca de algum produto com compra, isso toda loja tem obrigatoriamente oferecer um prazo para a troca do produto, ou cada uma define o seu padrão de troca? Veja só, essa pergunta é bastante interessante porque confunde muito o consumidor, né? A regra geral é que a troca não precisa e não deve ser feita se não houver defeito ou vício no produto. Contudo, se o fornecedor, se o lojista noticiou essa possibilidade de troca, aí ele se vincula a essa obrigação e mesmo que não haja um defeito, ele é obrigado a fazer a troca. Ou seja, se ele anuncia ao produto que o produto pode ser trocado mesmo que não haja defeito, aí ele se vincula. Mas a lei ela não obriga se não houver o defeito. Agora, se ele anuncia que faz a troca, ele deve fazê-la por obrigação. Um exemplo, tamanho, não é defeito. Você comprou um tamanho errado. Então, somente se o consumidor tiver anunciado que pode fazer a troca por tamanho. Se o fornecedor se compromete a trocar por um erro de tamanho, de avaliação, enfim, sem motivo de defeito, aí o consumidor pode procurar a loja e trocar. Senão, ele não é obrigado. Agora, Vinícius, esse compromisso, que ele tem que ser, ele verbalmente ele já vale ou teria que ser por escrito? Essa troca teria que ter, para você ter a garantia dela, teria que estar por escrito? Não, isso tem que ser registrado caso haja uma recusa do fornecedor. Então, é interessante hoje com o smartphone, com o celular mesmo, o consumidor fotografar a oferta, né, pedir para que fique registrado na nota fiscal do produto, e aí sim ele pode exercer seu direito com tranquilidade. Essa mesma regra vale para roupas íntimas, ou para as roupas íntimas essa troca é bem difícil? Não é comum que o fornecedor se predisponha a fazer a troca de roupas íntimas por uma questão de segurança e higiene, né? Mas, assim, a troca ela é obrigatória por conta de defeito, mas não acredito que haja algum fornecedor que se predisponha a trocar sem defeito, né? Uma questão... Tá, a participação da Mari Sheila, aí um comentário, na verdade, bom dia, Mari Sheila, para você também. Ela é em filas do INSS, a gente passa quase 2 horas em pé sem cadeira nenhuma. A gente falou da regra para o banco, essas regras dos 15 minutos, ela vale também para órgãos públicos, federais, INSS, por exemplo, como a Mari citou aqui? Veja, é uma relação que o que tem que ser observado é a relação de consumo, né? Havendo a relação de consumo, aplica-se a regra, e não havendo, não se pode exigir uma situação de cumprimento dessa legislação. Tá, a Lúcia Helena participando também, parabenizando as entrevistas para esclarecer a população. Esse é o nosso intuito aqui hoje. Vamos para outro assunto agora. Existem lojas que exigem, para poder aceitar a compra por no cartão, principalmente no cartão de crédito, elas exigem um valor mínimo de compra. Essa prática dentro do comércio, ela é legal? Ela tem algum amparo? Ou tem alguma coisa que regulamenta essa questão de compra mínima para poder passar um cartão no valor de crédito? Não. No momento em que o fornecedor se predispõe a aceitar pagamentos em cartões de crédito, ele não pode fixar no valor mínimo, né? Isso faz parte da relação e se ele aceita o cartão, ele tem que aceitar qualquer valor. O que é facultado a ele é não aceitar cartão em hipótese nenhuma. Ele tem esse direito de não aceitar. Mas uma vez que aceita, ele tem que aceitar qualquer valor. Ok, então isso é importante, né? Porque a gente vê muito essa prática no mercado. Ou seja, num tipo de caso como esse, o cara fala, o responsável pela empresa, pelo estabelecimento, ele fala, olha, essa compra é só a partir de 15, 20 reais no cartão de crédito. Dos mais variados estabelecimentos, desde aquele pequenininho até os maiores, o consumidor que se pega nessa situação, ele deve levar essa denúncia ao PROCON? Sim, é sempre importante registrar a lesão ao direito e levar os órgãos fiscalizadores para que as providências sejam tomadas. Deixar para lá gera dano não só para ele, mas para os demais consumidores. Tá, tem uma pergunta aqui da Denise Gonzaga. Qual é o prazo aceitável para um consumidor ficar em fila de banco aguardando atendimento? E a lei da fila de banco em Goiânia vale apenas para o setor de caixa ou vale para qualquer tipo de atendimento prestado pelo banco? Só para a gente ter uma ideia da dimensão das pessoas que acompanham a nossa live aqui de Goiânia, a pessoa falando. A gente estava conversando sobre isso aqui, né? Existe um valor aceitável? Também o consumidor tem que ser tolerante com algumas situações? A regra geral é de que os 15 minutos é o limite máximo de tolerância. Nós temos que avaliar se aquele dia é peculiar, se é um dia de pagamento, se é um dia pós-greve. Então,
essas variações, elas obviamente serão consideradas. No entanto, a regra geral é que o máximo é de 15 minutos de espera. Tá, outra parte importante aqui de perguntas que internautas enviaram previamente pra gente, já que a gente vinha comunicando a entrevista ao longo da semana. Ó, Vinícius, a pergunta é o seguinte, o consumidor, que a gente vê esse exemplo no shopping, o consumidor usa aquele cartãozinho do ticket lá do estacionamento, Perfeito. de repente ele perde o cartão do ticket, e aí no cartão às vezes está lá o comunicado dizendo que se perder aquele cartão, você vai pagar uma taxa para poder registrar um outro cartão e poder sair do estabelecimento do shopping, né? Essa prática é legal, Vinícius? Veja, é uma situação bastante interessante e a gente convive com ela diariamente, né? E, na verdade, a lei, ela protege o consumidor nesse ponto. O dever de guarda e fiscalização, no caso aí, seria do shopping, né? Então, ele tem as câmeras para verificar a entrada e a saída, ele não pode passar esse custo para o consumidor. Na verdade, a cobrança não é defendida pelo Código de Defesa do Consumidor, ela, portanto, seria abusiva. Ok, a gente teve casos semelhantes que rendeu confusão, rendeu processos, ações dentro do Ministério Público, que foi a cobrança de estacionamento em faculdades em Aracaju. Essa prática também, como o Ministério Público mesmo apontou, não é considerada legal? Na verdade, essa discussão já foi levada aos tribunais superiores, né? E aí envolve direito de propriedade, e inclusive a gente tinha uma lei aqui no município, né? Mas essa questão, ela transcende a relação de consumo e, nesse caso, ficou decidido que os estabelecimentos podem fazer a cobrança. A gente vê muitas faculdades cobrando, às vezes, um valor fixo, né, para os estudantes. É uma prática que, na verdade, os consumidores reclamaram muito, mas acabou com essa decisão aí, né? Mais participação aqui, o consumidor deve pagar por uma peça quebrada dentro de uma loja. Às vezes a mãe com a criança, vou citar um exemplo, né? Derrubou uma peça lá na loja, danificou, ela tem que pagar? Veja só, é importante a gente entender que o que rege, uma das teorias que regem a relação de consumo seria a teoria do risco do empreendimento. O risco do empreendimento ele deve ser suportado pelo fornecedor. Então, se houver um dano causado por um trânsito normal entre as seções, entre as prateleiras, isso faz parte do que pode ser de expectativa para o próprio fornecedor, imaginar que poderia acontecer um incidente como esse. Então, em casos normais, onde não há o dolo, não há intenção de causar o dano, esse dano não pode ser suportado pelo consumidor. Agora vamos para uma pergunta aí que vai aparecer aí na tela para os nossos internautas. Eu vou ler aqui para você. A primeira pergunta que o pessoal enviou ao longo da semana é: qual o procedimento a ser tomado caso não haja o cumprimento da lei dos 15 minutos na rede bancária? A gente falou aqui, é porque esse assunto ele sempre rende muito, né? O que é... Bom, é importante que o consumidor ele registre todo o procedimento do atendimento. Então, ele recebe uma senha, né? Normalmente existe uma maquineta que emite um ticket com a senha e esse ticket deve ter o horário. A partir de então, ele começa a registrar o tempo e permanece aguardando o atendimento. Quando ele autenticar a fatura que for pagar efetivamente no caixa ou fizer o procedimento, ele também tem que ter acesso a um comprovante do horário que for atendido. Se for ultrapassado o tempo, ele deve, com essa prova que ele produziu, procurar o PROCON, procurar um órgão de fiscalização e fazer a denúncia. Tá ok, Vinícius. Agora, continuando aqui, essa é uma pergunta mais específica, né? É do Marcelo Oliveira, ele mandou pra gente ao longo da semana. A academia que eu no caso, faz musculação, né? Anuncia que seus alunos, quando viajam ao exterior, pode se utilizar da rede mundial credenciada em vários países sem custo. Mas, na prática, foi preciso pagar um acréscimo a uma taxa para o uso nesse outro local, né? A academia responde por isso, eu posso ser reembolsado esse valor, se a academia comunicou aqui, no caso, que semelhante àquela questão da loja, assumiu o compromisso, a pessoa pode cobrar aqui o valor? Perfeitamente. A oferta aí vincula o fornecedor. Se ele prometeu, se ele se comprometeu com essa condição, ele deve cumpri-la. Caso, como no caso do internauta aí, não foi possível cumprir como prometido, ele comprova a despesa e ele deve ser ressarcido pelo fornecedor. É importante frisar que todos esses casos que há lesão e que o consumidor houve um gasto, ele tem que buscar o direito para poder ressarcir o seu dinheiro, né? Ele não pode ficar no prejuízo. Não. O consumidor, ele tem todo o direito de buscar o ressarcimento e a verificação desses abusos cometidos pelos fornecedores. Tá, tem uma pergunta específica sobre a academia que a gente separou aqui também. É a Maria de Lourdes. No contrato da Academia Equimalho, diz que um aluno que paga anualmente a academia pode bloquear a matrícula quando fica ausente por mais de 15 dias
para que esse prazo não seja contado como se ela tivesse frequentado as aulas, né? Ou seja, não pode haver cobrança por esse prazo de ausência. Complementando essa questão, né? Hoje muitas academias vendem o plano anual. Chama, né, de pacote, né? Isso, pacote. Certo. E às vezes algumas não cobram se você quebrar esse plano na metade, né? Outras cobram. Então essas práticas, assim, elas são legais? Vocês têm muito problema com isso? Tem muitos casos de reclamações a respeito disso? A gente escuta algumas reclamações dos consumidores nesse sentido, mas o que é importante, e eu volto a frisar, é a questão da promessa e da oferta, né? Normalmente nesses pacotes há uma vantagem em relação ao preço mensal que acaba reduzindo se dividido por meses. A condição seria a manutenção da matrícula por todo esse período. Essa questão de suspender o prazo, os 15 dias... De ausência, né? O prazo de ausência, ela é benéfica para o consumidor, desde que ele realmente não seja cobrado por isso e tenha condição de usar esses 15 dias, além do período de um ano, se for o caso. Posteriormente, né, no caso. Perfeito. Ó, Vinícius, a Maristela novamente participando, parabenizando pelos esclarecimentos, e tem mais uma dúvida, essa acho que todo mundo vai se identificar, a respeito de taxa de esgoto. Ó, em caso de taxa de esgoto cobrado pela DESO em um condomínio onde moram várias pessoas, mas que só usam um esgoto, né, pelo que ela explica aqui, porque todos têm que pagar essa taxa se só usa um esgoto. É porque em condomínio é uma taxa única, né? Como é que funciona essa questão? Então, essa questão da taxa de esgoto também já foi levada aos tribunais e já foi dirimida. O que se verifica nessa situação é que o serviço está disponível, né? E, como você bem colocou, o condomínio corresponde a uma coletividade. Então, a dívida é do condomínio. E apesar de nem todos os condôminos, no caso, individualmente utilizarem, mas como o serviço está disponível, o condomínio é responsabilizado e tem que fazer o pagamento. Perfeito. Agora, deixa eu perguntar a respeito da comissão. A comissão tem acompanhado essa discussão sobre o concurso público da PM? Essa questão tem alguns candidatos, se encaixam na relação de consumidor nisso ou não? Alguns candidatos aprovados querem a continuidade do concurso, como a justiça decidiu agora, né, o desembargador, e alguns outros candidatos se sentem lesados. A comissão tem acompanhado isso. É delicado falar sobre essa questão de alguns candidatos questionando a legalidade e outros querendo, acreditando na lisura do processo? Então, a gente tem um limite aí que é justamente a relação de consumo. Nós temos uma relação de consumo com o candidato e a prestadora do concurso, né, a organizadora do concurso, mas o que passa além disso já não é da alçada do Código de Defesa do Consumidor, por haver uma relação de outra espécie civil no caso. Nós temos essa relação até o limite que fica entre o candidato e a prestadora, a organizadora do concurso. Ok, lembrando ao internauta que pode continuar enviando sua sugestão, seus casos aí que a gente vai discutindo aqui. É sempre bom esclarecer isso e o Vinícius está aqui hoje para isso, né? Ô Vinícius, a Viviane Martins agora falando sobre companhia aérea também, dá muita dor de cabeça, né? Muita gente questionando. Olha, eu viajei com uma mala nova de microfibra e durante o primeiro voo a companhia me devolveu com um furo. Ao reclamar, foi me dado 10 mil pontos de milhas aéreas. Eu ainda posso entrar com alguma ação para pedir reembolso da mala. Eu ainda nem acabei de pagar a mala e tenho uma nota fiscal. E também não queria os pontos. Ela não tinha necessidade dos 10 mil pontos de milhas que foi dado como a contrapartida pelo dano na mala. Essa situação. Ela é passível de reparação, uma vez que o consumidor não está obrigado a aceitar a condição imposta pelo fornecedor. Se houve um dano na mala da consumidora, ela deve procurar o direito dela, junta a nota fiscal do produto, registra a dimensão do dano e busca o ressarcimento. Os 10 mil pontos, eles não são suficientes, acredito, para ressarcir o dano que a mala sofreu, até porque a escolha deve ser do consumidor. Caso ela tivesse aceitado, se desse por satisfeita, aí sim, mas ela pode muito bem procurar o direito e ser ressarcida. Pois é, todo mundo vai querer a sua malazinha de microfibra intacta, né? Perfeitamente. Agora, Vinícius, ainda sobre companhia aérea, existe uma taxa alta, o pessoal reclama muito de cancelamento de viagem, né? Essa taxa é norma da empresa mesmo? E como é que funciona isso? Já a agência de regulação, ela permite esse tipo de situação, contudo, o Código de Defesa do Consumidor ele coíbe abuso, né? Taxas abusivas, cobranças muito altas, elas podem ser questionadas por conta dessa lesão do direito do consumidor que está previsto na legislação específica. Tá, vamos para uma segunda pergunta que o pessoal enviou aí, o internauta enviou ao longo da semana, a gente vai colocar na tela aí. A pergunta é a seguinte, Vinícius: qual
efetivamente o prazo de garantia estabelecido no Código de Consumidor para os produtos, em geral, no caso, né? Alguns falam em 6 meses e algumas empresas dizem que estendem a garantia como cortesia até chegar aos 12 meses. Essa garantia estendida é só balela das empresas, porque é regra, como é que funciona? Essa questão da garantia ela é bastante controversa e, assim, é importante a gente destacar do início, né? Existem 2 tipos de garantia prevista na legislação. A garantia para bens não duráveis e a garantia para bens duráveis. Para bens não duráveis, a garantia é de apenas 30 dias. Para bens duráveis, garantia de 90 dias. Além da garantia de 90 dias do bem durável, existe somada aí a garantia oferecida pelo fornecedor. Então, se um produto tem 1 ano de garantia, ele tem 90 dias da garantia legal, mais 1 ano da garantia oferecida pelo fornecedor, que está lá naquele certificado de garantia, quando a gente compra um eletrodoméstico ou um eletroportátil, né? Além da garantia do fabricante e da legal, a gente escuta, como você bem colocou, a garantia estendida. Na verdade, o termo garantia estendida ele não está tecnicamente correto, porque a natureza da garantia estendida é uma natureza de seguro e não de garantia. Ou seja, há uma possibilidade de um ressarcimento do valor do produto, respeitadas as condições desse seguro intitulado de garantia, né, que, se acontecer, o consumidor tem direito do ressarcimento. O que a gente observa muito é que isso não é levado ao consumidor. Esse conhecimento de que, na verdade, não é uma garantia, é um seguro, isso não é tratado com o consumidor, que, na verdade, fica apenas sendo pressionado a fazer a garantia como se fosse a simples extensão da garantia legal com a garantia do fornecedor. Se o consumidor deixar claro que no momento da compra foi informado a ele que a garantia estendida era tão somente a extensão da garantia do fabricante, ele pode exigir todas as condições da garantia como se garantia realmente fosse, e não um seguro, como normalmente eles aplicam. Perfeito, esclarecimento interessante. Tem a participação agora aqui da Isa Dantas. A loja pode exigir um valor mínimo para o consumidor pagar a compra no cartão. Esse seguinte valor, deixa eu só continuar aqui. Segundo o IDEC e o PROCON, se a loja aceita cartão como meio de pagamento, deve aceitá-lo por qualquer valor nas compras à vista, não é verdade? Como posso denunciar? Isa, como o Vinícius bem falou aqui antes, se a loja se propõe a aceitar cartão, não pode discriminar valor, né? Não, ela se vincula àquela forma de pagamento e não pode fazer qualquer tipo de discriminação. Tá, vamos continuar. Renata Lemos. Doutor Vinícius, explica um pouco sobre essa campanha de mero aborrecimento lançada pela OAB Sergipe. Como ela funciona na prática? Se aplica a lei dos 15 minutos? Tem essa campanha, Vinícius? A campanha que a OAB está levantando essa bandeira, né, sobre o mero aborrecimento como uma prática que está prejudicando o consumidor, na verdade é uma questão que envolve uma mudança de entendimento recente, que teve notadamente na turma recursal do Estado de Sergipe, que julga as causas dos juizados especiais, onde, com a mudança de entendimento, certas situações que eram consideradas capazes de gerar indenização por dano moral, elas foram agora consideradas causas que não geram dano, ou seja, é apenas um mero aborrecimento incapaz de gerar uma indenização para o consumidor, né? Isso fez com que o volume de processos, inclusive, reduzisse bastante, porque o consumidor acaba desestimulado a procurar a justiça, porque acredita que, não havendo a indenização pelo dano moral, não valeria a pena lutar pelo direito. É um desafio, na verdade, né? Todas as decisões, elas têm fundamentos, os juízes têm os princípios que regem a atividade deles para dar o entendimento deles, eles podem fazer o julgamento de acordo com as convicções que eles têm, e isso vira um desafio para os advogados para buscarem alternativas na legislação e na doutrina, como temos agora a questão do tempo desperdiçado como um direito indenizável também, e tentar convencer com a técnica cabível, né, que aquilo merece um ressarcimento e uma indenização. É uma discussão saudável, né, e que visa, no final de tudo, desenvolver o direito de uma forma que contribua para que a relação de consumo ela seja salutar, porque o processo em si ele deveria ser evitado, nós concordamos com isso, mas a partir do momento que há uma lesão, o consumidor não pode ser tolhido dessa possibilidade de buscar esse direito.
cabe aí a aplicação das melhores técnicas e da melhor doutrina, para que se possa dirimir com maestria esse problema e que as ações elas sejam diminuídas não porque o consumidor não acredita que ele vai ser ressarcido ou que ele vai ter o seu direito respeitado, mas porque não valerá a pena ao fornecedor desmerecer esse direito do consumidor. Perfeito. A gente vai caminhando aqui para alguns últimos minutos, mas para quem está chegando agora, a gente frisa, ainda dá tempo, envie a sua pergunta, envie o caso que você passou aí, que você se sentiu lesado, para a gente tentar discutir aqui nesses últimos minutos de live. Olha, o Elton Cuevas entrou no assunto agora que eu já estava aguardando para o final, que é bem interessante. Ó. Como eu faço uma denúncia a uma loja virtual que não cumpriu com o pedido? Mando um e-mail e eles não respondem. Eu ia aguardar as compras pela internet, né? Agora para o final. Comprar pela internet ganhou uma dimensão muito grande nesses últimos anos, né? Verdade. Hoje em dia é um mercado muito grande de lojas, algumas lojas que são só virtuais mesmo, que só vendem e fazem venda virtual. Existe como reivindicar esses direitos para lojas virtuais também? As regras do Código Consumidor valem para essas lojas também? Sim, valem e existem meios para o consumidor buscar o reconhecimento do seu direito. Primeiro de tudo é registrar toda a negociação, desde o anúncio até a finalização da compra, com os comprovantes de pagamento, os e-mails de confirmação recebido, né? O ideal também é procurar lojas que tenham um correspondente físico, porque essas lojas são mais fáceis de serem notificadas, né? Elas têm que ter CNPJ, endereço. Isso facilita muito o cumprimento dos requisitos para as notificações e, finalmente, permitir que o consumidor tenha acesso ao ressarcimento do seu direito. Ok, perfeito. Vamos colocar uma terceira pergunta aí na tela, que o pessoal enviou, na verdade, ao longo da semana. A pergunta é o seguinte, também sobre uma ocasião com o voo. Meu voo internacional atrasou 3 horas e quando fomos embarcar, o avião era de outra companhia aérea. As condições do avião eram terríveis, a ponto de um banheiro estar interditado com faixas na porta, muito fedor e uma cadeira amarrada com fios. Nossa Senhora! Apesar de eu ter chegado ao meu destino, teria algum direito de reembolso? Olha que situação complicada, né, Vinícius? Tem muita gente que já tem o trauma de viajar de avião. Você encara um avião... Né? Diferente, uma situação com o banco rasgado que não é comum você ver. Essa pessoa que está viajando horas, já que é um voo internacional, com certeza é uma viagem mais longa. Nessa situação, esse consumidor, ele foi lesado? O que aconteceu? Isso aí é aquela questão da vinculação da oferta. Quando ele fez a aquisição da passagem, né, ele comprou um serviço específico. E houve essa mudança ao arrepio da vontade dele. Ele não sabia que isso ia acontecer. Descumprindo a oferta, descumprindo a promessa. No momento que se verifica o descumprimento da promessa pelo fornecedor, ele pode sim buscar o ressarcimento, ou pedindo a diferença, ou pedindo algum tipo de indenização por essa promessa não cumprida, né? Uma coisa bastante complicada. Vamos lá para algumas perguntas ainda. Essa também eu acho que é bastante comum. Qual o procedimento a ser adotado quando houver queda ou descarga de energia que ocasionam danos nos aparelhos domésticos, né? São casos que a gente teve apagão recentemente, né? Recentemente, há alguns meses, de repente, quem teve... Acontece, né, Vinícius? Como é que o consumidor deve agir? Então, o consumidor ele deve registrar o prejuízo do qual foi acometido, né? Inclusive fotografar, fazer orçamentos nas autorizadas dos respectivos produtos e levar a empresa, a companhia elétrica, para que se faça o procedimento de ressarcimento. Ela é obrigada a ressarcir. É bom frisar isso, ela é obrigada, a companhia, tendo todas as provas ali, foto Ao consumidor ele tem que tomar as providências em relação ao sistema da residência, que ele atenda às normas técnicas exigidas pela empresa, mas uma vez cumpridas todas as exigências, a empresa é responsável pelos danos causados por eventual queda de energia. Perfeito. Algumas últimas perguntas aqui. Compra pela internet, né? Você se arrepende da compra, o produto, na verdade, chegou atrasado. Como as regras para isso? A gente falou da loja física, né? A troca do produto, o cancelamento, é a mesma regra também para isso? Sim, as regras são as mesmas. Aí a gente tem um detalhe em relação ao arrependimento, né? Como a gente falou no início, em relação ao Dia dos Pais, você fez uma pergunta sobre a questão da troca. A troca, o fornecedor físico, ele não é obrigado a fazer troca se o produto não tiver defeito, apenas se ele prometeu que fazia essa troca. No caso das lojas virtuais, há uma diferença. Ela é obrigada
a trocar, ainda que o produto não apresente defeito, dentro de um prazo de 7 dias do recebimento. É o chamado direito de arrependimento do consumidor que faz compras, no caso via internet. É aquela compra que o consumidor não tem o contato direto com o produto. E ela não se limita apenas à internet, mas também, por exemplo, aquelas compras por catálogo. A pessoa escolhe o produto por uma foto, não teve o contato direto, e aí a partir do momento que ela recebe o produto, ela tem 7 dias para desistir, independente da existência de defeito ou não. No mais, as regras são as mesmas. O código se aplica tanto para a loja virtual quanto para a loja física. Como o nosso tempo ficou já certinho, vamos responder só algumas perguntas que o pessoal enviou agora, de forma sucinta para a gente deixar bem claro para eles. Isa Dantas, o que fazer quando a gerente da loja diz que não pode vender o produto pelo preço da etiqueta? O Código de Defesa do Consumidor não diz que é obrigado a vender pelo preço que está no produto, mesmo que esse esteja errado. Isso eu quero saber também para loja e para supermercados. A gente já ouviu falar muito sobre isso pela internet, mas o preço da etiqueta é o que vale na hora da compra? O que vale para o consumidor é o menor dos preços, né? Não necessariamente o da etiqueta. Se a etiqueta tiver com preço menor, valerá o da etiqueta. Mas se a prateleira tiver com preço menor, valerá o da prateleira. Se o anúncio no folheto tiver com preço menor, valerá o do anúncio. O que se tem que atentar é que diferenças muito grandes, normalmente oriundas de um erro de digitação, elas não podem ser exigidas, a não ser que se verifique que aquilo foi feito de forma proposital para atrair consumidores para o estabelecimento. Nesse caso, apurado isso, pode-se até discutir. Mas, via de regra, valores muito diferentes não seriam caso de exigência, mas, na dúvida, entre dois valores, sempre o menor valor para o consumidor. Perfeito. Agora, Viviane Nogueira, até quantos dias podemos devolver um produto comprado? Esse direito existe mesmo e o que temos que ter em mão para devolução? Eu recebo o dinheiro de volta ou crédito do valor pago pelo produto? A gente meio que falou sobre isso, mas só para a gente frisar bem. A questão aí da garantia, né? O produto com defeito, ele deve ser ressarcido. Aí o critério... No caso do produto durável, o fornecedor, isso é importante ressaltar, ele tem 30 dias para sanar o problema. Se ele não conseguir nesse intervalo de 30 dias, aí o consumidor tem 3 opções à sua escolha. Seria a troca, seria o ressarcimento do valor ou ainda o abatimento do preço em revistura do defeito. Ok. Leila Cristine, tem um plano de saúde e só tem uma opção de médico credenciado no plano e quero uma segunda opinião e me consultar com um médico de confiança. Tenho direito a reembolso? Foi ao médico credenciado de uma rede fora daquela do plano dela, nesse caso. Ela tem que esclarecer realmente qual é a situação, né? Essa dúvida é pertinente por conta da necessidade de se ouvir mais de um profissional sobre o caso. E se ficar evidenciado que era necessário e devida à avaliação para um segundo profissional, ela pode muito bem procurar ser ressarcida essa despesa extra que ela teve. Ok. A Denise Gonzaga aqui, a Ilha fez uma pergunta que a gente falou agora há pouco, né, que foi a questão de devolver mesmo o produto pela internet. Agora vamos para a Denise Gonzaga aqui. Hoje pode ser estabelecido preços diferentes para o mesmo produto em função do prazo ou instrumento utilizado para pagamento. Só para continuar, isso vale para cigarro ou o preço do cigarro é tabelado? Veja só, há uma possibilidade de cobrança de preços diferentes quando o pagamento, por exemplo, é no cartão de crédito, né? À vista tem um preço e no cartão tem outro. Essa prática ela atualmente é permitida, né? A questão do tabelamento de produtos, se há permissão do pagamento com valores diferenciados por conta da forma desse pagamento, ela também deve ser aplicada. Ok, uma última pergunta aqui. Da Cássia Santana, quando o médico solicita um procedimento ou exame e o plano de saúde não autoriza, como devemos agir? Faz a denúncia à agência e a partir daí aguarda os resultados, não sendo atendidos, vai procurar os órgãos de defesa do consumidor até finalmente ser atendida no seu pleito. Perfeito, chegou uma sabatina aqui no final, mas deu para responder tudo. Olha, infelizmente nosso tempo acordado a gente faz geralmente em 30 minutos, passamos um pouquinho. A gente agradece muito a participação de vocês, internautas, isso é muito importante para enriquecer o debate aqui, esclarecimento que é um ponto importante e o ponto principal dessa entrevista aqui com o Vinícius Emanuel, tá? A gente agradece a participação do vice-presidente da Comissão em Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB Sergipe, Vinícius Emanuel. Nós também agradecemos aqui o convite, é uma oportunidade muito salutar, trazer essas informações, deixar o consumidor e também o fornecedor ciente dos seus direitos e obrigações na relação de consumo, para desenvolver uma relação saudável e todo mundo sai ganhando com isso. Ainda essa semana a gente volta com a nova live, uma nova entrevista com Almir Santana, tá? Falando sobre saúde. Nós agradecemos toda a participação e aqui do estúdio de gravação do Instituto Educar, nós
ficamos por aqui e nos despedimos até a próxima quarta-feira, tá? Até lá e um abraço. Até logo.